Manhattan, para muitos, simplesmente é um sonho. É verdade que é impossível não ter ouvido falar dele. Se trata do bairro mais famoso de Nova York. Cerca de 8,6 milhões de habitantes vivem diariamente nesta ilha banhada pelo rio Hudson. Apesar da aura incrível que este bairro nova-iorquino tem, ele atravessa inúmeras crises imobiliárias, e os imóveis de luxo são os mais afetados por essas dificuldades. Há alguns anos, um frenesi de investimentos imobiliários atingiu a cidade. Mas o ataque de 11 de setembro marcou uma verdadeira virada na história arquitetônica da cidade. Hoje os números estão despencando. Muitos projetos de arranha-céus inacabados assombram Manhattan. Alguns projetos são muito ousados. O exemplo que melhor ilustra esta crise é o do escandaloso One Seaport, mas muitos outros edifícios também são considerados amaldiçoados. Então o que podemos esperar no futuro em relação à infraestrutura de Nova York? Na nossa imaginação, essa cidade rima com paraíso. Porém, a conquista deste paraíso ainda não parece totalmente confirmada. Nova York e seus mais de 9 milhões de habitantes estão tentando adotar comportamentos mais sustentáveis. No entanto, isso não impede que a maldição dos arranha-céus se espalhe pelo mundo. Mas como o setor imobiliário de luxo em Nova York pode lidar com essas dificuldades? Nos últimos anos, o mercado imobiliário de luxo em Nova York tem estado realmente em crise. No entanto, nem sempre foi assim. O frenesi do investimento imobiliário começou após a crise financeira global de 2008. Em Nova York, investir em imobiliário representou uma aposta segura para as pessoas mais ricas de todo o mundo. E é verdade que o mercado imobiliário de Nova York tem um olhar internacional, e isso fez muito sucesso. Mas hoje, essa suntuosidade também é responsável pela sua descida ao inferno. Entre o abrandamento da economia chinesa e a queda dos preços do petróleo, além das novas regulações do Tesouro dos Estados Unidos, a procura por imóveis de luxo já não é tão significativa como antes. No entanto, os arranha-céus continuam a florescer. Eles também mudaram profundamente o cenário da Grande Maçã. Muitas destas torres ultrapassam a 300 metros e abrigam apartamentos de altíssimo padrão. Mas por que eles são tão altos? A Lei de Direitos de Desenvolvimento Transferíveis permitiu que os desenvolvedores adquirissem a altura máxima adicional que os prédios vizinhos poderiam alcançar. Assim, Nova York se viu imersa em uma verdadeira corrida pelas alturas. Mas de onde isso veio? Foram os ataques de 11 de setembro que marcaram um ponto sem volta no setor imobiliário. Há 22 anos, o grupo Al-Qaeda lançou ataques terroristas a edifícios emblemáticos do poder americano. 4 aviões comerciais foram lançados nesses edifícios importantes. Nova York e Washington foram afetadas. E todos nós temos imagens deste colapso em nossas mentes, principalmente das torres do World Trade Center. Em 11 de setembro de 2001, às 8 horas e 46 minutos, o voo 11 da American Airlines colidiu com a torre norte do World Trade Center. Ao mesmo tempo, o voo 175 da United Airlines, vindo de Boston e também sequestrado por terroristas, chegou perigosamente perto da fachada da Torre Sul. 18 minutos após o primeiro acidente, o avião da American Airlines também caiu. Algum tempo depois, o voo 77 da American Airlines caiu na ala oeste do Pentágono. Ele estava voando entre Washington e Los Angeles. Um quarto avião também foi sequestrado. É o voo 93 da United Airlines, com destino a São Francisco. Os passageiros se opuseram aos terroristas. No entanto, isso não foi suficiente e o avião caiu ao sul de Pittsburgh, no condado de Somerset, na Pensilvânia, após 33 minutos de negociações. Ele parecia estar indo em direção a Washington. Em Nova York, por volta das 10 horas, a primeira torre desabou. O pânico literalmente tomou conta das ruas da cidade. 30 minutos depois, a segunda torre desabou. Ao todo, 3 mil pessoas morreram nesses ataques e mais de 6 mil pessoas ficaram feridas. Posteriormente, um porta-voz da Al-Qaeda assumiu a responsabilidade pelos ataques de 11 de setembro numa gravação de vídeo transmitida pela televisão árabe por satélite MBC. Osama Bin Laden, chefe da rede terrorista islâmica, saudou os danos infligidos à economia americana após os ataques de 11 de setembro. Após esse trauma, a cidade de Nova York começou gradualmente a se reconstruir, surgindo então um movimento de reconstrução pós 11 de setembro. Aos poucos, a cidade voltou à vida e os arranha-céus floresceram, como as torres do World Trade Center. Essas torres, apelidadas de super altas, invadiram o céu de Nova York. Infelizmente, essas construções vieram acompanhadas do aumento do IPTU na cidade. Na última década, os preços dos imóveis em Nova York tiveram um aumento terrível. O preço médio de um apartamento de luxo gira em torno de 4 milhões de dólares, e o preço por metro quadrado deste tipo de habitação é superior a 100 mil dólares. Os números estão mudando, mas parece que entre um quarto e metade dos apartamentos construídos desde meados da década de 2010 estão desocupados. Só na ilha de Manhattan, cerca de 4 mil a 9 mil apartamentos
estão desocupados. O mercado de bens está, portanto, saturado. Para vender as ações, levariam de 6 a 9 anos. Alguns edifícios foram construídos há muitos anos, mas ainda não encontraram comprador. Como resultado, o mercado imobiliário tenta se reorientar para imóveis mais baratos, mas isso não parece gerar o entusiasmo esperado. Esses apartamentos de luxo não podem ser vendidos. E este não é o único problema que os arranha-céus enfrentam. Na verdade, certas torres são consideradas fantasmas e assombram o bairro de Manhattan. Vários projetos de Nova York estão atualmente paralisados e permanecem inacabados. Devido à queda no mercado de luxo, os projetos das incorporadoras estão em queda livre. Em meados da década de 2010, o mercado imobiliário de Nova York estava em plena expansão. Muitos projetos arquitetônicos particularmente ousados viram a luz do dia. O objetivo dessas construções era simples: trazer uma clientela sofisticada para o coração de Manhattan. Mais de 20 anos após os ataques de 11 de setembro, a face do bairro mudou verdadeiramente. Essas numerosas construções podem ter sido um pouco ambiciosas, porque os arranha-céus fantasmas só se multiplicam. O escandaloso One Seaport é um exemplo convincente desses projetos inacabados que perturbam a vida de Nova York. Localizado ao longo do East River e perto da ponte do Brooklyn, este edifício está longe de estar concluído. O trabalho está parado há muitos meses e não parece pronto para ser retomado. Uma batalha legal entre o desenvolvedor e a construtora deixou o canteiro de obras inacabado. Um diz que a torre se inclina ligeiramente para um lado, enquanto o outro diz que é perfeitamente segura. No meio estão os proprietários que gastaram uma verdadeira fortuna nesses apartamentos de luxo, e eles estão atualmente tentando ser reembolsados. Além disso, este edifício não é o único nessa situação. Perto do porto de Nova York, no extremo sul de Manhattan, há um canteiro de obras amaldiçoado. Em 2016, começou em boas condições, com o objetivo de erguer uma luxuosa torre residencial de 200 metros de altura, composta por 60 andares e 99 apartamentos de alto padrão. Infelizmente, em 2017, os problemas começaram. Um trabalhador que participava da concretagem da torre sofreu uma queda fatal do 29º andar. Claro, ele tinha um cinto de segurança, mas não estava conectado a nada. Posteriormente, as equipes presentes na obra descobriram que a torre estava inclinada. É isso que leva a uma interminável batalha jurídica entre o incorporador e a construtora, para apurar as responsabilidades de cada um. Nenhuma parte assumiu a sua responsabilidade. Um acordo amigável não parece possível. Enquanto aguardavam uma solução para o local, todos os compradores desistiram do projeto. Quer o edifício seja consolidado ou destruído, a situação continua muito complicada. O exemplo do número 423 da Avenida Park também ilustra perfeitamente a situação atual de Nova York. Este imenso edifício, com 425 metros de altura, está estimado em mais de 3 milhões de dólares. Vários residentes entraram com ações no valor de milhões de dólares devido a danos causados pela água por problemas de encanamento. Mau funcionamento frequente do elevador também é mencionado. As paredes e divisórias metálicas também rangem ruidosamente assim que o vento sopra um pouco mais forte. São os métodos de construção, bem como os materiais, que seriam destacados. De acordo com um estudo da empresa de engenharia SBI, 73% dos componentes mecânicos, elétricos e hidráulicos observados não estão em conformidade com os desenhos dos desenvolvedores. Um quarto destes componentes apresenta problemas reais para a segurança pessoal. É claro que a multinacional que dirige a construção dos edifícios não dá mais informações sobre as inúmeras críticas. Mas o mercado imobiliário de luxo em Nova York está, portanto, definitivamente sob ataque. Então, qual é o futuro da infraestrutura de Nova York? Graças a esses arranha-céus, cada um mais impressionante que o outro. A cidade está, portanto, em constante evolução. Ela decidiu conquistar o paraíso, mas ele parece um pouco tímido. Nos últimos anos, cidades como Singapura e Hong Kong ultrapassaram em muito Nova York na corrida pelos arranha-céus. Vários projetos foram lançados com o único objetivo de reposicioná-la como a cidade dos arranha-céus. Mas esses projetos ainda precisam realmente ver a luz do dia? Apesar do abandono de inúmeras infraestruturas, Nova York continua a ser uma cidade cosmopolita. No entanto, seu consumo de energia continua demasiadamente elevado. O futuro da cidade não deve mais ser concentrado apenas na construção de apartamentos de luxo. É muito importante colocar a proteção ambiental em primeiro lugar. A cidade está, portanto, a caminho de se tornar uma cidade sustentável, o que se insere numa abordagem muito mais ecológica em termos de construção imobiliária. No entanto, a maldição dos arranha-céus não afeta apenas Nova York, também atinge cidades ao redor do mundo. Os arranha-céus são parte integrante da paisagem da maioria das cidades do mundo, e parece que os projetos arquitetônicos de grande escala estão sempre ligados a crises econômicas. É o setor imobiliário o mais afetado pelos diferentes ciclos econômicos.
E agora o mundo inteiro está sendo afetado e não parece estar melhorando. Com a atual situação econômica absolutamente nada boa, as Torres Fantasmas correm o risco de assombrar Manhattan, tal como muitas grandes cidades por um bom tempo ainda. Já há algum tempo, o setor imobiliário de luxo em Nova York está em crise. O frenesi imobiliário que ocorreu após os ataques de 11 de setembro não durou para sempre. Os números estão em queda livre e muitos projetos permanecem inacabados. A construção de muitos arranha-céus continua suspensa. Esses projetos arquitetônicos foram certamente muito ousados. O escândalo One Seaport é o exemplo que melhor ilustra a crise imobiliária. Mas não é o único arranha-céu considerado amaldiçoado. O futuro da infraestrutura de Nova York é, portanto, incerto. No entanto, a cidade parece estar dando uma guinada muito mais ecológica. Mas poderá Nova York realmente recuperar todo o seu poder em termos imobiliários?